abraço, pastor Demétrio, irmã Paula, toda a amada congregação, os obreiros, juventude, e celebrarmos esses 32 anos é muito prazeroso. 11 desses 32 nós estamos convosco e presenciamos coisas maravilhosas que o Senhor fez, como desde a inauguração deste templo, e hoje poder voltar aqui para este dia tão especial. Eu estava ouvindo, participando desta linda programação, e eu tenho que tirar o chapéu para o pessoal que faz essas programações, pastor. Eu acho que eu não ia decorar esse tanto de coisa não, porque o pessoal do Jogral caprichou, como dizia o pastor Valtinho, botou para quebrar. O pessoal hoje aqui, eu fico imaginando quando for 50 anos, como é que vai ser o negócio. É uma coisa maravilhosa, a juventude, a coreografia, tudo feito com muito esmero, com muito cuidado, muito carinho, como deve ser para a obra do Senhor, né, irmãos? Os irmãos ensaiando, isso custa tanto, e às vezes a gente esquece de agradecer a Deus, porque uma equipe maravilhosa trabalhou, se esforçou, e para trazer e oferecer ao Senhor como dádiva, como oferta voluntária. Que coisa maravilhosa. Deus abençoe a igreja, a congregação. Hoje aqui linda, tudo organizado e tudo com a cara do Templo Central. Nós somos uma igreja só. Quando eu chego numa igreja que não é a nossa cara, eu vejo logo. Aí quando a gente chega que tem a nossa cara, que tem o nosso jeito, que é o nosso modelo de liderança pastoral, litúrgico, isso me enche de alegria e contentamento, porque isso retrata a unidade da igreja. Deus vos abençoe, meus irmãos. Parabéns à congregação. Muito me apraz hoje ver as duas Meuri, né? Que é uma Meuri, a Meire e a Melri, né? Que elas estão aqui representando pessoas queridíssimas, que é o pastor Carlos Otávio e o pastor Frank, e essas guerreiras estão aí. Os servos já foram, né? Estão com o Senhor, mas elas têm que continuar na jornada. Fácil não é, mas Jesus está dando graças, né, irmão Melri? Irmão Melri? E vamos tocando o barco, louvando ao Senhor. Tem hora que a saudade arrocha, tem hora que bate a tristeza, bate muita coisa, mas o coração está batendo ainda, dizendo: precisamos seguir na jornada. Então hoje é um dia da gente celebrar e ver aqui muitos irmãos queridos. Que alegria, meus irmãos, estou feliz. Janilda deve chegar para a bênção apostólica. Eu acho que ela vai chegar. É verdade. Ela hoje tinha um compromisso lá na congregação da Parangaba, uma festa de senhoras. Eles estão dizendo aí agora, eu vou passar, vou ficar no Jardim Castelão. E ela foi para Parangaba com a irmã Delzuite e a irmã Adonias, e deve estar chegando. Se o pregador esticar a mensagem, ela vai chegar na hora certa. Glória a Deus. Quem veio ouvir uma palavra de Deus para o seu coração? Os irmãos estão felizes por esses 32 anos, meus irmãos? Temos muito que celebrar. Os irmãos pioneiros, os que aqui já passaram, os que aqui semearam, e nós que estamos semeando e continuamos colhendo dessa colheita. Que coisa linda, maravilhosa. Agradecer a Deus pela vida da minha querida diretora, irmã Vânia, ali do nosso projeto Dory Johnson, que é uma bênção para nós, e aqui o anexo que nasceu em um tempo muito oportuno. Deus abençoe. Quem encontrou Isaías capítulo 7, versículos de números 1 até o de número 7, e também o versículo de número 14. Nos diz o texto, a palavra de Deus, leu da tradução Almeida, Revista e Corrigida. Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração
e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Seage-Azube saia ao encontro de Acaz, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Versículo 14. Glória a Deus. Porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. A igreja diz amém. Glória a Deus. Talvez ao ouvir esta leitura, a igreja esteja se perguntando: por que o pastor leu esse texto? Esse texto o Senhor trouxe ao meu coração há alguns dias, ainda não preguei na sede, e tem sido uma palavra que o Senhor tem me falado bastante, porque mostra, sobretudo, o cuidado de Deus para com o seu povo, mas também é uma mensagem extraordinária sobre o esforço de Deus para preservar a unidade do seu povo. Meus irmãos, permaneçam com as Bíblias abertas. O cuidado de Deus para preservação da unidade, o cuidado de Deus para com o seu povo, e o seu povo aqui expresso especialmente através do reino de Judá, o reino do sul, Jerusalém, que é símbolo de igreja. Então vamos à palavra do Senhor, e eu quero falar sobre esse tema: Deus cuida do seu povo. Mas pastor, mas que tema tão trivial. Mas eu estou muito empolgado para compartilhar com a igreja, e eu espero que o Espírito Santo me ajude para transmitir aquilo que o Senhor já trouxe à minha memória, ao meu coração, mas aquilo que Ele vai fazer e trazer aqui e agora, nesse instante. Então veja no versículo 1: sucedeu, pois, que nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Parando um pouco aqui, nós vamos encontrar Acaz. Acaz, ele tinha um referencial, ele tinha tudo para ser um dos maiores reis de Israel, mais precisamente do reino do sul de Judá, que era composto pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Mas Acaz, diz o texto da Bíblia Sagrada, do capítulo de número 16 de 2 Reis e no capítulo 28 de 2 Crônicas, nós vamos encontrar o relato minucioso de Acaz, do seu reinado, da sua vida, dos seus desatinos, da sua infâmia e atrevida desconsideração para com o Senhor, seu Deus. Nós vamos encontrar um homem que tinha um referencial. E às vezes a gente diz assim: estão faltando referenciais. Onde estão os referenciais? Acaz tinha um referencial, mas diz a Bíblia que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E qual era o referencial de Acaz? O seu próprio pai, Jotão, que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Agora é interessante, irmãos, eu não vou me deter muito aqui numa introdução longa, porque o tempo já está muito resumido.
Mas em breves palavras, se você depois ler do capítulo 16 de 2 Reis e for até o 18 e ler um pouco antes o 15, você vai encontrar Acais fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, se curvando à idolatria, a Baal, a Astarote. Acais, ele fez uma aliança com o rei da Síria, chegou a ir até Damasco, encontrar-se com Tiglat-Pileser, um dos grandes reis da Síria, um povo cruel na batalha. Mas ele esteve lá, ele fez uma aliança a troco do ouro, da prata, do bronze, da casa do Senhor. Ele foi capaz de cortar o ouro dos umbrais da casa do Senhor, ele foi capaz de negociar o inegociável e de adorar, misturando o santo com o profano. Ele chegou em Damasco, ele viu um altar, e ele ficou tão impressionado com o altar, que ele pediu uma cópia da arquitetura do altar, mandou-a na sua frente para Eleazar, o sacerdote, e disse: eu quero um altar desse igualzinho, do mesmo modelo, aqui em Jerusalém. E esse altar foi feito, foi construído. Eu lembro-me agora que num livro que lançamos no centenário de 2014, eu dedico um capítulo que tem como título O Altar de Acais. Se você já leu, você ou não leu, se puder, faça-o, porque vai valer a pena. Mas o altar que ele fez, ele disse assim: esse altar é meu. Além de fazer um altar profano, indigno da presença de Deus, ele, de forma indigna, ainda queria ser sacerdote, quando na verdade a sua função era de rei, e a lei não permitia aos reis ministrarem diante do altar do Senhor. Mas irmãos, eu me demorei muito aqui com Acais. Agora você imagina o que está acontecendo. Havia um cenário caótico, o povo tinha se afastado do Senhor, tinha voltado as costas para Deus. Acais foi tão cruel, ele se afastou tanto de Deus, que ele foi capaz de sacrificar o seu próprio filho no fogo ao Deus estranho. Mas mais do que isso, aí você vai observar no versículo 1, quem está comigo, são 7 versículos apenas, diz o texto assim: que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Meus irmãos, o que acontece agora é que Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel. Pastor, como assim? Veja que estava havendo uma divisão entre o povo, a unidade havia sido quebrada, e agora o rei da Síria junta-se com o rei de Israel. Mas como assim? E não era Acais? Acais era o rei de Judá, porque Israel naquela época estava dividido em 2 nações: o reino do norte, as 10 tribos, o reino do sul, as 2 tribos, capital Jerusalém, e o reino do norte comandado pela tribo dos Efraimitas, de Efraim, que era a maior tribo em número, numericamente falando, se junta agora em uma aliança que os estudiosos da Bíblia faz alguns dias que eu andava estudando um pouco de Velho Testamento, chama-se a aliança sírio-efraimita, e essa aliança se forma, se levanta. Veja que o povo já estava dividido, que a unidade já estava quebrada, mas é nesse momento que Deus entra em cena para preservar a unidade. E eu quero apresentar à igreja, você está atento à palavra de Deus, como nós estávamos atentos a toda essa linda programação. A mensagem, certamente, eu espero que o Espírito Santo traga como coroamento desse início de festa, porque essa festa continua até domingo, glória a Deus. Então hoje é só o início, aleluia. Então, meus irmãos, eu quero apresentar aqui 7 indicadores do cuidado de Deus para com o seu povo, para a preservação desta unidade. Vamos ao primeiro indicador. Diga assim comigo: o inimigo, ficou bonito, mas pode ficar melhor. O inimigo pelejará contra a igreja, contra a unidade da igreja, mas não prevalecerá. Versículo 1 diz assim: veio a aliança, Peca, rei de Israel. E veja o texto,
diz que eles subiram, e ele diz assim: filho de Remalias. E aí vocês, pastor, por que filho de Remalias? Eu tive o cuidado de entender por que isso, que Peca era sempre chamado filho de Remalias, porque era uma forma pejorativa, de tratamento, de advérbio de tratamento, de pronome de tratamento, desculpe, para uma pessoa de importância, porque dizia assim, filho de Remalias, porque Remalias nesse contexto é alguém que não é da linhagem davídica, não é da linhagem judaica, hebreia. Por isso diz o filho de Remalias. Em outras palavras, é como se dissesse assim: fulano é o filho da mãe. Os irmãos estão entendendo? Para ser mais claro, falar cearense, é isso assim: esse é um filho da mãe. Também não disse que mãe é, era isso que estava dizendo. Mas ele não era filho da mãe coisa nenhuma, porque ele não era hebreu. Então ele disse assim: esse Peca é um filho de Remalias, ou seja, ele não é da linhagem, mas ele está lá promovendo a dissensão, promovendo a quebra da unidade. Agora veja o que está dizendo: fizeram aliança, subiram para pelejar contra Jerusalém, mas nada puderam contra ela. Meus irmãos, nós estamos como igreja do Senhor acossados das mais diversas alianças. Tem irmãos que estão atribulados, tem irmãos que estão nas redes sociais, tem irmãos que estão agonizando, dizendo: pastor, essa semana ligou para mim e disse assim, um pastor Tom Zé, faça alguma coisa. Irmão, o que é que eu tenho que fazer? Pastor, porque é a luta do bem contra o mal, o comunismo vem aí, e o mundo vai se acabar, e não sei mais o que. Esse meu irmão vai acabar coisa nenhuma. A igreja do Senhor, ninguém vai prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Como diz aquele hino, a igreja vai continuar de pé. Se você observar, pelejaram contra Jerusalém, mas nada puderam contra ela. Levante sua mão comigo e diz assim: vão pelejar, mas não vão poder nada contra a igreja. Segundo Reis 16:5, a palavra diz assim, que pelejaram contra Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Diga para quem está ao seu lado: vai pelejar, vai ter luta, mas não vai ganhar. O inimigo não alcançará a vitória contra a igreja do Deus vivo. Pode pressionar, as forças podem ser poderosas contra a família, pode haver proibição, pode rasgar Bíblia, pode fazer o que quiser, a igreja continuará marchando de pé, porque quem está conosco é o Senhor dos exércitos. Sabe qual é o segredo de Davi vencer a batalha? Foi um só. Ele olhou para Golias e disse assim: olha, Golias, parece que eu faço como pastor amigo meu, parece que eu estou vendo. Golias, do Senhor é a guerra. Sabe qual é o segredo para vencer pelejas, irmãos? É entender que a batalha é do Senhor. Agora imagine o cuidado de Deus para com o seu povo: um rei incrédulo, um rei insensato, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, mas Deus tem responsabilidade com a sua igreja. Os líderes falham, eles caem, eles perecem, eles pecam, tem gente que se desvia, tem gente que abandona tudo, mas Deus é fiel com a sua igreja. Ele levanta um remanescente, ele levanta outros guerreiros, outras guerreiras, mas a igreja continua de pé, marchando para a glória de Deus. Primeiro indicador de que Deus está conosco e preserva a unidade é que Ele pelejará pela sua igreja. O inimigo pelejou, mas nada, diz o texto, mas nada puderam contra ela. Segundo indicador, veja o versículo 2: as ameaças do inimigo, elas são terríveis e são poderosas, são capazes de abalar não somente o coração da liderança, mas também como o coração do povo. Veja o versículo de número 2: e deram aviso à casa de Davi, a casa de Davi, dizendo: a Síria fez uma aliança, fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração,
Veja que o coração que se moveu aqui é o de Acais, é o da liderança. Quando o coração da liderança se move, o negócio fica complicado. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se move as árvores do bosque com o vento. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus demonstra o cuidado para com o seu povo. O coração da liderança se move, ou seja, se abala, se preocupa, estremece. O coração do povo se move como as árvores do bosque quando o vento sopra. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos entendendo isso não só desse período pandêmico que passou, mas do período que está à nossa volta, o que nos cerca. Meus irmãos, tem pessoas que estão balançando para um lado e para o outro, tem pessoas que abandonaram o Senhor, tem pessoas que abandonaram a sua igreja, tem pessoas que estão na comunhão da igreja, tem pessoas que desistiram, tem pessoas que naufragaram. Muitos líderes por esse Brasil afora se envolveram nos mais diversos escândalos, desde o escândalo da licenciosidade, do adultério e de tantas outras coisas. Isso abalou, tem muitas pessoas abaladas emocionalmente, psicologicamente, fisicamente abaladas. Tem muita gente abalado. Parece que o dano emocional foi muito grande para essas pessoas, mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, embora que você balance, embora que você sofra, embora que você esteja sofrendo, embora que a tristeza te ataque, embora que a angústia assole, embora que o desânimo bata a porta, o Senhor está dizendo aqui, glória a Deus, que Ele está com o seu povo. As ameaças do inimigo são capazes de abalar, mas não são capazes de nos derrotar, de nos vencer, de nos levar ao chão, de nos levar ao fracasso. Glória a Deus. Quem pode levantar a sua mão e agradecer a Deus, porque os abalos têm sido fortes, mas você só está em pé porque Deus resolveu te ajudar. Sabe por que você está em pé? Por causa do cuidado de Deus com a tua vida. Você só está em pé por causa do cuidado de Deus com a sua vida. Irmãos, tem dia que nós estamos abatidos, tem dia que nós estamos sofridos, tem dia que estamos fracos, tem dia que estamos, como dizia o irmão Solimar, lá na cidade de Iguatu: pastor Teu José, hoje eu estou na sombra da misericórdia. Eu disse: irmão Solimar, é o melhor lugar para um crente ficar. Isso é porque o senhor não sabe, eu estou mais quebrado do que arroz de terceira. Eu estou só o bagaço, mas eu vim para o culto de doutrina para ouvir uma palavra, e eu vou sair daqui hoje, glória a Deus, renovado. Não paguei minhas contas, não resolvi os problemas, mas vou saindo fortalecido. E o problema dele é porque ele não pagava as contas mesmo e se atribulava. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, tem um hino que a gente canta: o vento balançou. Os discípulos balançavam no barco, o vento soprava forte, ondas altíssimas. Ele disse: Senhor, não te dá caso que nós vamos perecer? Aí Jesus fica em pé no barco e disse: homem de pouca fé. Jesus olhou o vento: vento, acalma-te, vento, aquieta-te. Mar, serena aí, mar, te acalma, tempestade. Quantos creem que o Senhor ainda faz isso? Porque Ele cuida do seu povo, Ele cuida do seu povo. Diga para quem está ao seu lado: a tempestade é grande, mas você não vai perecer. As ameaças são grandes, mas você não será derrotado, não será derrotado. Tem ameaça contra a família, tem ameaça contra a igreja, tem ameaça contra a pregação, tem ameaça contra a palavra de Deus, tem ameaça contra o evangelho, mas a igreja continuará em pé. A casa que está fortalecida, firme na rocha, não se abalará. Sopra os rios, sopra, aleluia, os ventos, mas o alicerce está na rocha. Irmão, 9 horas, eu paro ou continuo? Vocês é que estão me autorizando. Amém.
Vamos ao terceiro indicador do cuidado de Deus para com o seu povo. Versículo de número 3. É uma palavra, irmãos, é aquele tipo de mensagem, né, expositiva. Então a gente se apega ao texto. Versículo 3 diz assim: e diz-lhe, desculpe, aí é o 4. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Jazube saiam ao encontro de Acais, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavadeiro. Aí o Senhor me disse uma coisa aqui, sobre o cuidado dele para com o seu povo. No meio do vendaval, a igreja pode dizer comigo: no meio do vendaval da aflição, Deus encontra os seus aflitos. Deus te encontrou na tua aflição. No meio do vendaval da aflição, o exército da Síria, juntamente com o exército efraimita, uma aliança terrível. E a guerra, quando você vai para 2 Reis, capítulo 16, a batalha já tinha começado, o cerco já estava acontecendo. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, veja o que diz o texto do versículo 3. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Jazube saia ao encontro de Acais, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavadeiro. Meus irmãos, aqui estava um líder, um pastor abalado pela perspectiva de derrota que era certa. O exército de Judá não era páreo para a aliança sírio-efraimita, que era uma aliança onde os carros de guerra, onde os maiorais se reuniram para a peleja. Não era páreo, não era. E Acais, ele sai como que introspectivo. A perspectiva da derrota, do fracasso, da morte era iminente. Mas sabe, meus irmãos, ali estava um povo, e que Deus se preocupava com ele. E Deus encontra Acais no meio da tempestade, como Deus também encontra o seu povo, glória a Deus, no meio da aflição. Veja o que diz o texto. Então disse o Senhor Isaías: agora tu e teu filho Jazube, olha aqui para o altar, meus irmãos, não desconcentre. Eu sei que algumas pessoas vão precisar sair, tem a minha bênção, porque a hora passou para elas, elas precisam ir. Mas quem puder ficar, fica. Se tiver só 3 no final da mensagem, eu vou pregar. Se não tiver ninguém, eu prego para mim mesmo. Glória a Deus. Ele toma o seu filho. Deus disse assim: Isaías, que é o profeta desse contexto, pegue o seu filho mais velho, Jazube, e vai ao encontro de ao encontro de Acais. Agora veja o cuidado de Deus. Ele disse: olha, Acais está lá no viveiro superior, não era do inferior, ou está no caminho, não, está lá no viveiro, no caminho lá, e lá ao caminho do campo do lavadeiro. Olha como Deus é minucioso. Aonde é que você vai encontrar? Leve o seu filho leve o seu filho, Jazube. Jazube significa, a tradução do nome dele, o Senhor volverá, ou seja, o Senhor reverterá esta situação. Os irmãos estão entendendo? O que é que Deus queria dizer? Leva o teu menino como sinal de que eu vou reverter essa batalha, que eu vou reverter esse quadro. Levante a sua mão e diga assim: Deus vai reverter esse quadro. Deus vai reverter esse quadro, essa aliança maligna, essa aliança satânica que se estabeleceu contra você, a sua vida, a sua história, a sua família, o seu comércio, a sua vida profissional, familiar, matrimonial. Os irmãos creem que Deus ainda reverte os casos? O Senhor volverá. Oh, meus irmãos, e veja que era um sinal de Deus. E Acais, desculpe se eu trocar por Acabe, mas vocês sabem que é Acais. Acais, ele não entendia nada. Leva o menino, que esse menino aí é um sinal de que o nome dele, olha, Acais, está aqui, Jazube. O Senhor vai volver.
um remanescente volverá. Era isso que Deus estava falando. Mas Acais não estava entendendo nada, porque ele não estava preocupado na aliança, fazer aliança com o Senhor. Ele estava preocupado na sua própria concepção da aliança que ele já tinha feito, e ele preferia ouvir os conselhos do seu coração indigno e cruel, incrédulo, do que ouvir o conselho do Senhor. Agora, irmãos, veja aqui o texto da palavra, diz assim: ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavadeiro. Sabe por que o Senhor vai reverter? Porque nesse contexto aqui, nesse mesmo campo do lavadeiro, glória a Deus, o Senhor dá uma vitória estrondosa contra o rei da Síria. Nesse mesmo campo, você vai encontrar isso lá em 2 Crônicas, e vai encontrar também no capítulo 19. No capítulo 19 de 2 Reis, você vai encontrar quando Rabsaque, o enviado de Senaqueribe, rei da Síria, ele ameaça. Quem vocês estão confiados? Vocês estão confiados em Ezequias? Olha, o que é feito dos deuses das nações? Ninguém se susteve diante do meu senhor Senaqueribe, um dos generais mais poderosos do exército da Síria, Senaqueribe. E ele estava lá, ele disse assim: o que não creiam nas palavras de Ezequias. Aqui é uma outra mensagem: não acredite nisso, vocês devem se entregar, venham para Damasco, lá tem rios de água cristalina. E Rabsaque gritava: que foi feito dos reis de Ava, de Sefarvaim, de Ramate? Todos viraram nada. Quem é o rei Ezequias para enfrentar vocês? Oh, meus irmãos, e o escrivão, Sebena e Eliaquim dizia: fale em siríaco, porque nós entendemos. Não fale em judaico, eu vou falar em judaico, que é para vocês todos se aterrorizarem. E sabe o que foi que aconteceu? Esse mesmo Isaías entrou em cena e disse assim: tem nada não, pega as cartas de afronta, traz para cá. Chamou Ezequias, bota a carta debaixo do joelho, porque tem crente que guarda o áudio só para passar na cara, guarda a carta, guarda o vídeo, guarda não sei quanta coisa. Mas Isaías voltou, foi o rei, mandou o rei botar debaixo do joelho, bota debaixo do joelho as cartas de afronta, essas coisas todas, porque o Senhor vai entrar em cena, vai entrar em ação. Oh, glória a Deus. Vocês sabem o que aconteceu nesse mesmo campo do lavadeiro? 185 mil sírios foram mortos só com o anjo do Senhor. Só basta um anjo. Anjo é poderoso demais, irmão. Tem irmão que: Senhor, manda o teu exército. Eu só peço só um que resolve. É verdade. Os irmãos veem como é que Deus faz. Acais não estava entendendo, ele estava com o coração fechado. Olha aí, Acais, olha o sinal. Mas você tem mais coisa, irmãos. Vamos em frente aqui. Nós já estamos agora no quarto indicador de como Deus cuida do seu povo. Era o interesse de Deus para que a nação estivesse junta, em unidade. Vamos ao versículo de número 4. E diz ele: acautela-te. Olha, meus irmãos, 4 palavras incríveis. Só esse versículo é uma mensagem. Acautela-te, ou seja, tenha prudência, não se apavore. Aquieta-te, acalma o teu ânimo, não se desespere. Aí ele diz assim: acautela-te, aquieta-te, não temas. Porque, meus irmãos, o medo bate a porta. O medo é realmente um fator desestabilizador. Ele nos paralisa. A Bíblia não diz assim: não sue, não chore, né? Não trema. A Bíblia não diz nada disso não. A Bíblia diz assim: não temas, não temas, porque suar vai tremer, vai balançar. Mas a palavra diz assim: aquieta-te, acautela, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços. Escute a palavra: 2 pedaços de tição. Meu Deus, diga assim comigo: 2 pedaços de tições, no plural, fumegantes. Irmãos, a gente que prega a palavra às vezes sofre bastante. Eu disse: por que é que botaram esses 2 tições aí, né, irmão? E você compreende quando você entende um pouco do contexto das guerras naquela época. Naquela época não tinha energia eólica,
não tinha Enel, não tinha energia solar, não tinha energia elétrica. A energia era na base do fogo, nas tochas. E os exércitos inimigos, eles faziam tochas com aquela madeira, tocava fogo e ela virava uma tocha mesmo. Ou então com alguma coisa inflamada, com do óleo, etc. Mas às vezes era no tição mesmo, porque eram milhares e milhares de soldados. Imagine, irmão, à noite esse pessoal rodando a cidade, o pavor, o medo, todo mundo com o tição fumegante. E diz a palavra que era 2 tições. Que 2 tições são esses? Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, lá de Efraim, que fizeram uma aliança. Quem está entendendo diz amém? O que Deus está nos dizendo aqui nesse contexto, glória a Deus. Estamos no versículo 4, diga assim comigo: o cuidado de Deus tem uma mensagem de orientação e de encorajamento. Diga assim comigo: tenha calma, fique quieto, não tema, não se desanime, por causa de 2 tições fumegantes. Eu quero dizer que o fogo da provação é grande, a luta é grande, o problema é grande, mas não passa de um tição fumegante de fumaça. Isso é fumaça do capeta. Olha para frente, não teme, porque esta luta ela passa. Esta prova é grande, mas a vitória é nossa no nome de Jesus. O diabo pode cercar ao redor, mas maior que está conosco. Os muros de fogo do Senhor são maiores, os carros de Deus são muito mais numerosos. A igreja levante a mão e agradeça a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não vou pedir para você dizer que está ao seu lado, mas levante a mão e diga assim comigo: o que agora parece o fogo grande da provação, parece a fornalha acesa 7 vezes, diz o Senhor, não passa de um tição de fumaça, não vai dar em nada essa prova. Agradeça a Deus pela sua vitória. Deus resolveu cuidar de você, cuidar de você, cuidar de você, da sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós estamos no 4º cuidado. Vamos ao 4º indicador agora. Desculpe, o 5º indicador do cuidado de Deus para com o seu povo. Versículo 6. O versículo 6 diz assim: vamos subir contra Judá. Oh, meus irmãos, quem está pregando para você essa palavra, quem já viveu isso na prática. Aleluia. Vamos subir contra Judá e atormentemo-lo. Você não sabe o que é o tormento de uma aliança maligna de líderes que se juntam para lhe destruir, para lhe abater. Pois eu sei. Uma verdadeira confederação de reinos, e faz um mapa todo, e vamos destruir, vamos dividir, vamos fazer tantos campos. E quando eu vi tudo isso, eu disse: agora, Senhor, disse assim: não vão prevalecer. Interessante que Deus não me deu essa mensagem naquela época, mas hoje eu vejo isso muito claramente. Mas Deus me disse o que está no Salmo 119, versículo 23, que eu decorei, nunca me esqueci. Enquanto os príncipes se coluiavam contra mim, eu meditava na tua lei. Eu acho que o HD rodou certo. Glória a Deus, irmãos, confiram aí. Então vamos, olha, meus irmãos, versículo 6: vamos subir contra Judá, atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal, Rezim, rei da Síria, e Peca, lá o maioral de Efraim, rei de Israel, o filho de Remalias. Eles já tinham feito um acordo para dividir Judá. Ele disse assim: eu fico com uma parte e você fica com outra. Parece que eu estou vendo esse negócio.
Com quem vai ficar quem? Aí Deus me disse assim, diga comigo, os ataques do inimigo podem atormentar a nossa alma e dividir a unidade da igreja. Veja o cuidado de Deus, não seja atormentado, não desista, não corra, não recue, não volte atrás. E aí você não precisa somente ser resiliente, você precisa de fé, você precisa de coragem, você precisa crer que Deus está no controle, está no comando das coisas, glória a Deus. Meus irmãos, tem coisas que é um verdadeiro tormento, sim ou não, meus irmãos? De dia e de noite, atormenta a tua mente, atormenta o teu coração, mexe com o teu interior, você realmente balança como as árvores do bosque, é o que está dizendo a palavra do Senhor. Vamos repartir, vamos fazer assim, e é tanta notícia, é tanta da coisa chegando, mas meus amados e queridos irmãos, é nesta hora que o Senhor se levanta, quando a nossa alma às vezes está abatida, está abalada. Por que te abates, ó minha alma? Confia nele, com fé e calma, glória a Deus. Mas vamos concluir a mensagem, meus irmãos, porque a hora já passou. Mas se vocês não sabem, nós estamos já estamos com quase 40 minutos de mensagem, então vamos parar. Sexto indicador, veja o que diz o texto, versículo 7: assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá e nem tampouco acontecerá. Eles queriam colocar no meio deles o filho de Tabeal. Esse filho de Tabeal significa um interventor que iria estar no direcionamento do povo. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, eu fico assim impressionado sobre o cuidado de Deus, o cuidado de Deus. Acais, e aqui eu preciso retornar um pouco aqui, porque Acais, ele se distanciou muito do Senhor, e o Senhor tinha um cuidado tão grande com o povo. Veja o versículo 7, isso não subsistirá, ou seja, toda essa ação maligna não vai ficar de pé, e nem tampouco acontecerá. Cuidado de Deus é a nossa garantia de vitória. Diga comigo, o cuidado de Deus é a nossa garantia de vitória. Quem pode agradecer a Deus? O que o inimigo disse que vai fazer não vai acontecer. O que você pensou não vai acontecer. O que o diabo programou para te derrotar, te destruir, não acontecerá, diz o Senhor. Levante sua mão, receba. É o Senhor que te guarda, Ele é a tua dianteira, Ele é a tua retaguarda, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele quebra arco, despedaça a lança. Toda batalha tem um final. Quem crê que toda batalha tem um final? Salmo 46, eu ponho o termo à guerra até o final do mundo, glória a Deus. E eu quero concluir, meus irmãos e minhas irmãs, com o versículo 14, porque eu preciso contar um pouco. Não esqueça que o Senhor disse assim, Isaías, leva o teu filho Seá-Jazube e vai a Acabe. Ele não entendeu o sinal de que o Senhor ia reverter aquela batalha, aquela guerra. Mas aí depois do versículo 8, você que se quiser abrir a Bíblia e acompanhar rapidamente, o texto vai dizer, mas a cabeça da Síria será Damasco, a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 60, aqui é profeta, meu irmão, nessa turma que anda profetizando por aí hoje não, dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e não existe mais. Acais ouviu isso, ficou impressionado. Bem, se daqui a 65 anos Efraim não existe mais, então eu não vou mais me importar com nada. Para que aliança? Para que isso? Mas Deus estava falando aquele homem, porque tem gente assim, que só se importa com o seu tempo, que só se importa com a sua realidade. Ele não está preocupado com a futura geração, ele não está preocupado com a igreja que vem, ele não está preocupado com as crianças hoje não, ele está preocupado só com ele mesmo, com o umbigo dele, com as coisas dele, com a cara dele, com os negócios dele. Mas quando Deus chama homens para fazer a sua obra, ele se preocupa com a futura geração. A minha preocupação é com a nova geração de obreiros. Glória a Deus, glória a Deus. E quando Acabe vê isso, aí o Senhor diz assim, e a cabeça de Efraim será Samaria.
E a cabeça de Samaria, filho de Ramalias, se não crede, certamente não ficarei firme. Meus irmãos, olha aqui, o que está acontecendo? Dentro de 65 anos, Efraim não existe mais, o reino do norte não existe mais. E o que é que acontece? Os dominados, os escravos da Síria, eram levados para as terras conquistadas, para que houvesse os casamentos mistos, e em poucos anos, 65 anos, não tinha mais identidade judaica não. Agora a cabeça de Efraim era Samaria, por isso que Samaria se levantou como o reino, a capital do reino do norte. A intriga vai tão longe, que na época de Jesus, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, mas eram irmãos até bem pouco tempo, gente. Estamos falando aqui do ano 732, 734 antes de Cristo, quando o exército da Síria leva todo mundo. 722 foi a época. Não, meu HD tá bom, irmão, essas horas. Glória a Deus. Quando Tiglat-Pileser leva todo mundo em cativeiro. Mas, meus amados irmãos, o que é que está acontecendo? Aí Deus diz assim: irmão, vocês aguentam bem o resto da mensagem, que eu vou até meia-noite. Oh, Jesus, o Demetrios, fica à vontade, pastor, estou à vontade. Ele não precisa nem mandar, eu estou à vontade. Mas deixa eu contar uma história para vocês, irmãos. Olha aí o versículo de número 10. E continuou o Senhor a falar com Acais. Diga assim: Deus é muito bom. Camarada desmantelado, enrolado, incrédulo, idólatra, e Deus falando com ele. Agradeça a Deus pela misericórdia dele, irmãos. Nós muitas vezes estamos abalados, estamos abatidos, estamos mais fracos do que caldo de bila, como diz um irmão no interior, e Deus falando com a gente. Aí o Senhor fala com Acais e diz assim: Acais, peça um sinal. Olha o que Deus diz: peça um sinal das profundezas, peça um sinal de cima do céu, peça um sinal. Sabe o que foi que ele disse? Não vou pedir não. Para que eu vou enfadar o Senhor? É aquela crise de espiritualidade de um camarada incrédulo. Não tem um povo assim na igreja, que é mais santo do que Jesus? Tem uns crentes assim, irmão. Ele tem umas crises de espiritualidade, fica santo demais, ele dá uns recados, e dá umas coisas. Quando a gente olha, está com a cara no chão. Esse povo assim, eu fico meio desconfiado, que só quem é certo é ele, só quem tem a razão é ele, é muita coisa, e reclama de tal, e fiscaliza muito. Eu tenho preocupação. Mas deixa eu ir em frente aqui, meus irmãos. Ele pede um sinal: não vou dar um sinal. Ele disse: não vou incomodar o Senhor. Meu irmão, sabe o que foi que Deus fez? O cuidado de Deus para com o seu povo, pastor Demetrio, é tão grande. Sabe o que foi que Deus fez? Pois eu vou dar um sinal a si mesmo. Eu já dei um com o Ceará Azul, você não entendeu? Eu estou pedindo para você pedir um sinal. Você não quer pedir? Pois eu vou dar um sinal. Eis que uma virgem conceberá. Glória a Deus. Porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. O seu nome será Emanuel. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus. Quantos podem agradecer a Deus? Porque o sinal é a presença do Senhor, é a volta da glória do Senhor. Oh, glória a Deus. Irmão, eu posso pedir para cantar o hino? Pode? O tecladista fez rascunho, irmão. Pessoal aí do louvor, todo mundo preparado? Vamos cantar aquele louvor. Senhor, tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai. E no jogral, os irmãos capricharam aqui. É o Shaddai, Shalom, Shammah, Elohim, Jeová Nissi, Senhor, a minha bandeira, Jiré. Meu Deus, coisa linda. Irmão, nós vamos cantar esse hino como nunca. Sabe qual é o sinal de que Deus está conosco, do cuidado do seu povo? É que Ele enviou Jesus de Nazaré, o remanescente, e trouxe de volta o Espírito aos nossos corações. Oh, meus irmãos, eu faço igual o apóstolo, eu estou cheio de palavras boas, eu vou parar. Faço como o pastor Daniel Nogueira: eu vou pregar. E aí quando ele diz assim, pronto, pode marcar 2 horas. Mas eu vou parar. 9h20. Meus irmãos, vocês são crentes mesmo, já estão aqui, cadê o povo?
Pastor, o senhor ainda vai cantar? Vamos. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pronto. Deus, tu és o meu Deus forte. Mais rápido. Grande é o Shaddai, todo poderoso Adonai. Jesus, maravilhoso. Ficou, foi baixo. Conselheiro, Príncipe da paz. Yeshua, HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, Ele cuida de nós. a brilhante estrela da manhã. Jesus É precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos, pelo qual existe Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Levante sua mão. Jeová Rafa, Meu Senhor. que cura toda dor. Aleluia. Minha justiça é Elohim, Elohim, Deus. No controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor. Obrigado, Senhor. Toda dor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Ele é quem governa. Ele é quem governa. O cuidado de Deus para com o seu povo é extraordinário. Eu quero fazer uma oração antes de passar para o pastor Demetrio. Quem está aqui dentre nós e ouviu esta palavra, chegou com seu coração assim apertadinho, abalado, os ventos sopram mesmo, a gente balança, ou quem sabe está acossado por alguma tendência, às vezes até algum pecado, quem sabe pressionado até pela alguma dor ou enfermidade, uma decepção, não sei, uma tristeza, uma traição. Eu não sei qual a sua luta. Eu estou querendo só que você entenda que Deus tem cuidado com você. O Senhor está preocupado com você. Eu queria orar por você. Se você quer se reconciliar, quer aceitar Jesus como Salvador, quer retornar para Cristo, quer vir adorar a Deus nessa comunidade de amor aqui, que é a nossa igreja aqui no Jardim Castelão, pastor Demetrio, venha aqui, venha diante do altar do Senhor. Não deixe essa oportunidade passar. Você não pode ficar longe. Deus te encontrou aqui esta noite. Ele seguiu os teus passos, te direcionou para cá. Então venha aqui rapidamente. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e venha. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti, nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus. Eu estou esperando, mas não posso forçar você vir, é uma decisão que é sua. Deus tomará conta. Acais rejeitou o sinal de Deus. Você não precisa fazer a mesma coisa. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por este culto, pela programação tão linda.
a presença tão alegre dos meus irmãos e das minhas irmãs, nesses dias festivos da tua igreja aqui no Jardim Castelão, 32 anos, pastor Demétrio, irmã Paula, todo o corpo de obreiros, meus companheiros pastores que vieram celebrar conosco. Senhor, a hora até já passou, mas aí o nosso coração está alegre. Quero abençoar as minhas irmãs que vieram diante do teu altar. Senhor, tu conhece as suas lutas, ó Deus, que o Senhor possa tocá-las de forma especial, e demais toda a tua igreja. Senhor, muito obrigado por este tempo tão precioso, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, ó Deus, que veio ao nosso encontro e aos nossos corações. Muito obrigado, Pai. É a nossa oração que por fé fazemos, em nome de Jesus. Todos dizem amém? Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Oreis por mim, oreis por Janilda. Peço oração também pelo meu filho que está em São Paulo e logo mais vai viajar para outra América, para que o Senhor possa guardá-lo, em nome de Jesus.